Boa tarde, deputados e deputadas. Boa tarde, senhor presidente Bruno Dauaire, se eu não me engano, aniversariante. Ouvi dizer que vai ter uma comemoração. Parabenizo Vossa Excelência. Senhores deputados, senhoras deputadas, hoje eu venho à tribuna para tratar de um assunto chamado PMDB. Na verdade, inicialmente, quando eu me preparei para subir à tribuna, foi para questionar o fato de que ontem, às vésperas da promulgação do acordo com o governo federal para o ajuste fiscal, o governo Pezão voltou a ligar a sua máquina descontrolada de incentivos fiscais, mais uma vez beneficiando cervejarias e outros setores da economia. Só que no meio desse caminho, enquanto eu me preparava para questionar o sentido dessa crise do Rio de Janeiro, que por um lado vai assinar um acordo com o governo federal, que é uma tentativa de botar as finanças em ordem, mas que vai asfixiar os servidores públicos, vai congelar os investimentos sociais e as políticas públicas, vai nos colocar numa era de pelo menos 6 anos de arroxo, já penalizou tanto os servidores públicos com atrasos nos salários, com acordos salariais descumpridos, os pensionistas, aposentados. No meio desse caminho, a gente vê que surgem mais evidências que apontam que a realização das Olimpíadas no Rio de Janeiro foram fruto de um intenso projeto de corrupção com o pagamento de propinas por empresários aliados do ex-governador Sérgio Cabral, comprando votos de representantes em diferentes países. A gente vê a convocação para depor do ex-presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, senhor Arthur Nussmann, acusado, inclusive, de negociar um passaporte russo como parte de um voto que proferiu a favor da Rússia, porque estaria com medo de ser preso. E o ex-governador Sérgio Cabral, padrinho político de Luiz Fernando Pezão e de muitos outros que frequentam aqui essa Assembleia Legislativa, aparece mais uma vez como o organizador do propinoduto, como aquele que distribuía e que mais se beneficiava com o pagamento de propinas. Mas não termina por aí. A gente vê imagens fortes, chocantes, de uma ação da Polícia Federal num apartamento que era usado pela figura de ponta do PMDB nacional, do PMDB da Bahia, o senhor Gedel Vieira Lima. Um apartamento dele foi objeto de uma ação da Polícia Federal, um apartamento que era usado por ele, e lá foram encontradas 12 malas e caixas abarrotadas de dinheiro. A imagem, senhoras e senhores, é de chocar. É uma quantidade de dinheiro que a gente não sabe quanto pode ter. É só nota de 100, é só nota de 100 e algumas de 50. E aquele mar verde de dinheiro público roubado por mais um expoente do PMDB. Essa é a realidade que o Brasil está entregue. São notícias e mais notícias nos jornais, onde esse partido, que quebrou o Estado do Rio de Janeiro, que liderou um golpe contra a democracia no Brasil, que tem aprovado uma série de leis retirando direitos dos trabalhadores, aparece continuamente mergulhado em escândalos e esquemas de corrupção. Hoje, a gente vê também mais um desdobrar dessas investigações, onde as delações premiadas dos irmãos Batista estão ameaçadas de anulação por um áudio
enviado por engano por eles mesmos à Procuradoria-Geral da República, onde aparece não só a assunção de novos crimes praticados por eles, mas também a referência a diferentes membros do Judiciário, inclusive 4 ministros do Supremo e um procurador da República. Esse caso pode ser importante para permitir uma reflexão sobre o que significa a Lava Jato e o combate à corrupção no Brasil. Nós do PSOL sempre denunciamos que o financiamento empresarial de campanhas era um mecanismo de legalização de propina no país. Era uma das formas onde os partidos que se encontravam no poder usavam a própria legislação eleitoral para legalizar o dinheiro de propina. Muitos dos escândalos que vieram à tona aqui no Rio de Janeiro, no âmbito da Operação Lava Jato, inclusive aquele esquema de lavagem de dinheiro que utilizava o escritório de advocacia da senhora Adriana Anselmo, esposa do ex-governador Sérgio Cabral, já haviam sido denunciados pela bancada do PSOL e pelo deputado Marcelo Freixo. Mas a Lava Jato, quando aprofunda as investigações sobre esse esquema de corrupção, inclusive, muitas vezes passando por cima de garantias individuais, de garantias constitucionais, banalizando as conduções coercitivas, transformando em expediente corriqueiro as prisões provisórias, as prisões permanentes, mantendo pessoas presas como forma de forçar delações e confissões. A Lava Jato, com esse modus operandi, criou uma imagem muito fortalecida por alguns setores da mídia brasileira de que a salvação da nossa República estaria no Judiciário. Lê do engano. Não há salvação para uma República democrática que não esteja no próprio aprofundamento da democracia, na devolução da soberania popular para a escolha dos seus governantes. Não há salvação para nenhuma república democrática que não passe pelo aprofundamento dos mecanismos de controle social democrático pelos seus representantes. Ou dobramos ainda mais os parlamentos, os executivos e o judiciário ao controle popular e à transparência, ou vamos ver, ora, os escândalos envolvendo governantes e parlamentares em esquemas de corrupção, e ora, os esquemas envolvendo os setores do judiciário nos seus próprios processos de supersalários, de privilégios ou mesmo de negociação de sentenças. Mas mais que isso, o que vem à tona no meio desse escândalo todo que está no Brasil é a necessidade de pensarmos sobre quais são as saídas. Porque no meio disso tudo, mais uma vez o PMDB lidera no Congresso Nacional uma tentativa de reforma política, de reforma eleitoral, digamos bem a verdade, porque não mexe em nenhuma estrutura política mais profunda do país, mas simplesmente tenta mudar as regras eleitorais para blindar o atual status quo, para fazer com que os atuais parlamentares, boa parte deles envolvidos nesses esquemas, tenham facilidades para se reeleger na disputa com outros setores e com outras figuras. É simplesmente estarrecedor o nível de corrupção que a gente vê estampado nas páginas dos jornais do Brasil. É simplesmente estarrecedor ver como pode o PMDB, um partido envolvido em tanta coisa suja, querer liderar uma agenda no Brasil de retirada de direitos. Volto a citar, aqui no estado do Rio de Janeiro a gente vê isso nos diferentes municípios, em Barra Mansa, em Caxias, o governo Pezão e no governo federal Temer, Moreira Franco, Eliseu Padilha, Gedel. Que mar de lama que o PMDB transformou a política brasileira. Nós do PSOL temos uma posição muito tranquila. Nós queremos sim
que as investigações sejam aprofundadas. Queremos que as investigações continuem se desenvolvendo, respeitando os preceitos legais, as liberdades individuais e as garantias constitucionais. Queremos que aqueles que estejam comprovadamente envolvidos nos ilícitos sejam caçados e sejam punidos. Queremos que o dinheiro dos esquemas de corrupção seja devolvido para a população. Aí, senhor presidente Bruno Dawhiri, Vossa Excelência, que é advogado, uma reflexão importante sobre como opera, por exemplo, a lógica do juiz Sérgio Moro, que, por um lado, nas sentenças dele, é conhecido por, na maioria das vezes, especialmente quando se trata de petistas, propor sentenças enormes, inclusive, muitas vezes, fazendo condenações quando as provas são extremamente frágeis. Mas, quando se trata da punição pecuniária, ele tem dado um valor irrisório, que equivale somente a 3% do que o Ministério Público tem pedido. A argumentação que ele usa é que o ressarcimento deve correr pela vara civil. Mas todos sabemos que há a previsão de que no julgamento criminal há a possibilidade da recuperação do valor mínimo do prejuízo causado. Mas o doutor Sérgio Moro, ele não considera como valor mínimo o valor do esquema de corrupção como um todo. Por exemplo, uma obra é superfaturada em 100 milhões e o empresário paga 5 milhões de propina, o juiz Sérgio Moro considera o valor mínimo só os 5 milhões de propina e não os 100 milhões do superfaturamento. Numa lógica da próprio funcionamento da justiça, que acha que a cadeia vai resolver tudo e ignora a importância de ressarcir os cofres públicos num país marcado por desigualdades como o Brasil, onde os orçamentos públicos até hoje são apertados, de devolver o dinheiro público roubado por estes diferentes agentes públicos e privados que vêm usando da corrupção para privatizar o Estado brasileiro na defesa de minorias privilegiadas. Então, senhor presidente, concluo dizendo que estamos acompanhando esses processos, tanto da reforma política quanto das investigações, para que a saída que a gente construa para essa crise que o nosso país está envolvido seja uma saída de fortalecimento da democracia, de ampliação da participação popular, de ampliação da transparência e dos mecanismos de controles, e não de um descrédito total na democracia que abra caminho para saídas autoritárias, para saídas daqueles que sempre rejeitaram a vontade soberana como uma vontade legítima e agora querem surfar no descrédito para se fazer valer de uma representante de uma insatisfação com esse status quo.